O vídeo de hoje é para você que é indeciso na hora de decorar sua casa, na hora, né, de escolher a decoração que você tem mais afeição, que te chama mais atenção, que você gosta mais. Eu sei que hoje a gente tem aí ferramentas, né, que são maravilhosas para a gente poder explorar, para a gente poder entender, né, os estilos, ver o que a gente mais gosta. Então, assim, hoje nós temos um mundo, né, de possibilidades, não só na parte decorativa, mas também na parte de acabamentos, revestimentos. Então, assim, muita gente se sente muito perdido, né, no meio de tantas opções. E, assim, principalmente para quem não tem um profissional auxiliando, né, essa tarefa é ainda mais difícil. Então, o meu objetivo com esse vídeo é justamente clarear aí um pouco mais a mente de vocês, para vocês tentarem realmente organizar a mente para descobrir o seu estilo, né, principalmente se você é indeciso. Então, sabe aquela história de que, eu gosto muito do estilo clássico, mas ao mesmo tempo eu amo também o estilo industrial, e aí mistura com mais 5 estilos. Então, o vídeo de hoje, ele é focado exatamente nisso. E claro, né, lembrando que todas essas dicas que eu vou dar aqui para vocês não substituem um acompanhamento profissional, porque é aquela velha história, né? Quando você contrata um profissional que já tem um olhar treinado, que já tem experiência, que já trabalha no ramo, todo o processo acaba se tornando muito mais leve, muito mais rápido, justamente porque o profissional tem exatamente todas as ferramentas aí para te auxiliar, né? Mas caso você não tenha, então esse vídeo é para você também e para aqueles que têm profissional também, porque daí já vai sendo uma introdução de como funciona esse processo mesmo, né? De escolha do estilo, de definição de gostos, cores, né? Então esse vídeo é para você justamente treinar o seu olhar, né? Te ajudar a entender como funciona esse treino mesmo de olhar, que nós mesmos profissionais aplicamos isso com os clientes. Então, fiquem comigo até o final do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de deixar seu like logo agora no começo, né? Que é muito importante, como eu sempre falo, é um combustível para eu continuar criando vídeos assim para vocês. E é isso, vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Renata Moliani, eu sou arquiteta e decoradora. Eu tenho um rol aí muito extenso de produtos, né, que eu ofereço, de serviços, e eu faço reformas, gerenciamento e acompanhamento de obras. Faço também projetos online e presenciais. Faço produção de ambientes, decoração. Então, vocês conseguem acompanhar, né, e ver esses serviços, tudo com mais detalhes, acessando o meu site, que é o www.renatamolianiarquitetura.com.br, ou também me seguir naquela rede de vídeos curtos, que é o @RenataMolianiArquitetura, que por lá a gente consegue, né, ter um contato ainda mais próximo, ter aí, né, tô sempre postando coisas relacionadas à arquitetura, à decoração. Então, assim, é tudo muito completo e eu recomendo que você também me siga por lá para acompanhar aí para você, inclusive, que ama esse universo, né, de reformas, arquitetura, decoração, artes. Eu gosto muito, né, de visitar museus, então tô sempre postando aí uma diversidade de conteúdos desse universo. Então, vamos lá, né, para o vídeo, que é um vídeo, assim, super importante, que é um vídeo, inclusive, muito introdutório, né, desse processo mesmo, de como funciona a decoração de uma casa, né. Eu vou focar mais em decoração, essa parte de arquitetura, de reformas, é um conteúdo muito técnico, né, que, assim, fica focado muito no profissional, no caso, né. Então, você aí que vai fazer uma reforma, que vai fazer uma obra, né, uma arquitetura do zero, a presença de um profissional é imprescindível, né, para que todo o processo fique alinhado, fique bem executado, para você não ter problemas futuros, né. Então, esse vídeo ele é mais focado realmente em decoração por conta desse motivo, né. E também porque é uma forma, vamos dizer, mais fácil de vocês também, que são leigos, né, entenderem mais a fundo o processo e poderem já ir exercitando essa questão da personalidade, dos gostos aí na sua casa. E assim, no começo é muito importante falar, né, do porquê é tão difícil escolher, né. E isso, inclusive, é totalmente explicado pela neurociência, né. Principalmente porque, assim, quando a gente tem muitas opções, o cérebro, ele fica, assim, em estado de alerta, né, no sentido de, e se eu errar na escolha, né? São tantas opções que eu posso errar, então o cérebro acaba entrando nesse estado de alerta e falando, opa, peraí,
que é melhor eu não escolher por medo de errar, por exemplo, né? Então, isso é super compreensível, não significa que você não tenha um gosto, que você não tenha personalidade, muito pelo contrário, porque como você tem muitas opções, tudo isso acaba virando aí uma super bagunça mesmo no cérebro, né? E aí com essa sobrecarga, né, sensorial, de estímulos, de sobrecarga visual principalmente, o cérebro ele tende a ficar, né, vamos dizer, se retrair e evitar tomar decisões que futuramente podem ser escolhas erradas, né? Principalmente porque a gente lida aí com valores, né, altos. Você vai comprar um sofá, vai comprar um tapete, tudo isso acaba sendo aí um gasto, né? Que ninguém quer comprar errado, ninguém quer errar de fato, né? Porque depois você compra uma peça, não gosta e aí faz o quê, né? Então, esse começo, assim, é mais para vocês entenderem, porque é normal, né? É justamente super normal a gente ter esse medo mesmo de errar. Então, esse é um, né, das premissas aí do jogo da decoração, que é, de fato, esse medo, né, inicial. A questão é a limitação. Então, assim, pode parecer contraintuitivo, mas a limitação não é inimiga da criatividade, ela é o catalisador dela. E por que eu tô falando isso? Porque quando você tem limitações, então, por exemplo, como o budget, o espaço, a logística, o seu cérebro ele enxerga, né, como uma forma mais objetiva, né? Então, assim, essa forma objetiva traz para o cérebro uma certa racionalidade e aí consegue ter um direcionamento melhor. Então, assim, muita gente pensa que limitar, né, é justamente sinônimo de ter uma casa mais ou menos, de não ter uma casa criativa, uma casa com alma, uma casa com emoção, e na verdade é o contrário, porque a gente parte dessas limitações, inclusive, para realizar um projeto. Então, assim, e também tem toda uma questão que eu percebo, né, em muitos clientes, eu já atendi clientes de vários padrões, né, principalmente de alto padrão, e eu vejo que mesmo os clientes de alto padrão, eles têm limitações, né, limitações financeiras, limitações, enfim, de várias escalas. Então, por exemplo, um cliente milionário, ele vai almejar ter uma casa de um bilionário. Então, assim, é sempre o céu é o limite, né, as vontades, elas são, os sonhos são muito grandes, né. Então, assim, essa limitação, ela não acontece só quem tem um budget menor, né? Ela acontece com pessoas que têm um budget grande também, mas que vão querer, eventualmente, coisas ainda mais caras, que não cabem no orçamento. Então, essa limitação, ela é completamente normal em todas as esferas, em todos os budgets possíveis. E ela é, de fato, aí um super catalisador para a gente iniciar todo o processo do projetar. Então, não fique triste e não se limite realmente. Não se limite não, né? Mas a limitação, ela é imprescindível nesse processo da decoração e da tomada de decisões aí sobre o que colocar na sua casa para ela ter a sua personalidade e ter aí toda a emoção que uma casa precisa para você se sentir bem, para você recarregar aí as suas energias, né? Porque é o nosso lar, né? É onde a gente permanece por muito tempo, por muitas horas. Então, a nossa casa, ela precisa, sim, ter a nossa cara, ser um ambiente confortável, ter elementos que estimulem, né, a gente a realmente se sentir bem, se sentir paz, se sentir recarregado das energias do dia a dia. Outra coisa é o que evitar nesse processo, né? Então, assim, existem basicamente 4 coisas que você deve evitar no começo, né, desse processo todo, que já é um processo que não é fácil, principalmente para quem é leigo. Então, assim, basicamente evite 4 coisas. A primeira dela é você começar pelo detalhe. Então, assim, o detalhe, a escolha do detalhe, como por exemplo uma cor de parede, uma cor de almofada, ela só funciona quando o conjunto já está pronto. Então, muita gente, né, comete esse erro, que acaba primeiro escolhendo pelo detalhe, né? E esse, então, você precisa evitar, de fato, isso. A segunda coisa é comprar peças soltas, sem você ter a visão definida do todo. Esse é a maior fonte de arrependimento. E eu sei justamente porque, né, sempre quando as pessoas vêm me procurar, muitas vezes a pessoa já comprou alguma coisa que não deu certo, ou se arrependeu. Então isso é muito mais comum do que parece. A terceira coisa é ficar editando referências. Então, assim, primeiro deixe tudo desorganizado. Junte várias referências mesmo e depois você organiza. A quarta coisa é esperar segurança antes de agir, né? A segurança, ela vem depois da clareza, né? E a clareza, ela vem depois do processo e não da intuição. Então, o processo em si é muito importante
e você seguindo esses passos, você já vai evitar muita confusão por aí. De tudo isso, vamos assim abordar, né, destrinchar essa parte de por onde começar. Então isso é super importante, é aí um dos pilares de tudo isso. Então, uma dica que eu dou, comece pelas restrições, né? Eu sei que pode parecer chato no começo, mas como eu falei, é com limitações e restrições que vai te dar a liberdade aí para fazer todo esse processo com muito mais clareza. A quinta coisa é como superar, né, o medo do compromisso, né? Então, assim, muita gente acha que a casa, né, ela é igual tatuagem, que vai ficar uma coisa assim para sempre, né? Vai ficar fadado a uma coisa que ela escolheu, né? Assim, uma das coisas, né, eu quero fazer um adendo, que uma das coisas que eu gosto muito de fazer nos meus projetos é pensar, por exemplo, na parte da reforma. Então, assim, por isso que eu falo que o acompanhamento de um profissional na reforma, no projetar, ele é fundamental, porque essas escolhas, sim, são escolhas que você dificilmente vai querer mexer num prazo curto de tempo, porque é muito dinheiro envolvido, são muitas questões, por exemplo, de obra, de reforma. Então, assim, você escolher um revestimento, assim, não certeiro, aí sim eu acho um grande problema, porque daí senão você vai ter que quebrar todo o piso, vai ter que, né, ter todo aí uma obra envolvida para, de repente, você mudar aquilo que está te incomodando. Então, assim, eu gosto muito de trazer uma base muito bacana no projeto, uma base neutra no projeto, né? Justamente porque daí a decoração, ela é muito mais mutável, né? Ela é uma coisa muito mais que a gente consegue mexer, que a gente consegue manipular com muito mais facilidade. Porque a casa, gente, ela é um organismo vivo. Então, assim, o nosso gosto vai mudando muitas vezes, a nossa rotina muda. Então, às vezes você precisa de algum item aí para te auxiliar em algum momento na sua rotina. Às vezes o sofá já não tá legal, você precisa de outro. Então, essas coisas, elas já são, né, muito mais maleáveis nessa definição. Então, essa parte da reforma que eu sempre chamo a atenção, né? Que é fundamental um projeto e um profissional. Porque é na reforma, por exemplo, que você vai definir ponto de tomada, vai definir iluminação, tudo isso normalmente já vem alinhado com um projeto de interiores. Então, assim, isso é, gente, imprescindível. Já na decoração, não se sinta preso ao medo do compromisso, porque daí você acaba se paralisando e acaba deixando pra lá. Então, aquela velha história, né, de que, nossa, eu moro numa casa, mas a casa não tem meu gosto, e isso vai se estendendo por anos. E isso acaba sendo um processo mais danoso do que a gente imagina. Porque uma pessoa que não tá bem na sua própria casa, é uma pessoa que vai, com certeza, ter muito mais problemas, por exemplo, no trabalho, no dia a dia, nas escolhas diárias, né? Não vai ter aquela leveza, aquela sensação de que a minha casa, o meu refúgio, está como eu gosto, como eu quero, como eu desejo, né? E aí você vai se deixando, né, o estresse do dia a dia, ele vai acabando tomando conta ainda mais de você, né? Porque você estar num ambiente não legal, não aconchegante, não com a sua personalidade, é sim um grande estresse. Então, quando você entende essa questão do compromisso, né, você se liberta. Então, assim, a pergunta, né, mais importante, acho, hoje, é assim, é você fazer pra você mesma, né? O que eu estou precisando hoje? Isso com certeza vai te libertar e vai fazer você sentir aí uma leveza e um impulso maior para fazer as coisas acontecerem. Então, primeiro, analise o espaço, né? Então comece com as medidas, com a ergonomia, com a circulação, né? Tudo aquilo que você já tem disponível no seu espaço. Estrutura, então assim, o que você já tem de pontos elétricos, de hidráulica, de posição já definida, né, no ambiente, pelo funcionamento do ambiente, então quem usa, como usa, quando usa. Pelo orçamento, então assim, ter clareza, né, do seu orçamento, de quanto você tem disponível para gastar e das suas prioridades. Então assim, qual que é a maior prioridade? É ter um sofá super confortável na sala? Então assim, já vai ter um gasto aí um pouco maior, por exemplo. Então esse gasto, ele vai te guiar para o restante das coisas, né? Qual é a segunda prioridade? Ter uma poltrona bacana, uma poltrona, né, colorida, uma poltrona diferente, por exemplo. Disponibilidade também é uma coisa muito importante, porque daí você já vai ter noção da mão de obra, de quando vai poder ser executado, dos prazos de entrega das coisas, por exemplo, né? Tudo isso vai te auxiliar também nessa organização de todo o processo e te dar direcionamento. Essa lista, esse processo que eu tô listando para vocês, ele vai emoldurar as suas ideias, né? E assim, sem moldura, a arte vira bagunça, né, gente? Então, por isso que essa organização toda é imprescindível para o processo
realmente virar aí uma obra de arte na sua casa. E aí, gente, ter um plano macro é fundamental. Então, assim, antes da estética, várias outras coisas também são importantes. Então, por exemplo, o layout, o que você quer que o ambiente comunique, a disposição que vai fazer sentido para você daquele ambiente. Então, essas coisas, elas vão ser os seus guias também em todo o processo. Assim, depois de tudo isso, a escolha estética ela vai ficando muito mais natural, muito mais fluida. E aí, com certeza, vai te facilitar muito o processo, né? E assim, um outro passo depois de tudo isso é justamente você definir aí uma âncora, né? Uma peça que vai ser âncora. Eu normalmente, como eu já tenho, né, experiência, eu trabalho na área, eu não me prendo muito a essa questão de âncora, justamente porque eu vou lapidando o processo, eu vou tirando e pondo, vou fazendo vários jogos aí dentro do meu processo criativo. Só que pra mim, né, como profissional, acaba ficando uma coisa muito natural, muito rápida, muito mais assertiva, porque eu tenho experiência, né? Então, assim, como a gente tá falando aqui, né, de um processo para pessoas que não têm essa profissão, que não têm esse costume, né, esse detalhamento, então justamente essa âncora, ela vai ser de fato aí um ponto de partida importante para quem é leigo. Então, essa âncora é fundamental. Então, eu vou exemplificar para vocês. Às vezes você, sei lá, se apaixonou muito por um sofá. Aquele sofá não sai na sua cabeça, você falou, não, esse é o ponto, esse é o item que mais me marcou em todo o processo que eu, né, depois de todo esse processo que eu fiz, né, seguindo as etapas desse vídeo, eu cheguei à conclusão que tem um sofá aqui que vai ser o sofá pra mim ideal. Então isso é uma âncora. Então você vai ter aquela peça, né, que já tá ali pré-definida por você, e aí o restante das coisas, harmonicamente a gente vai inserindo no ambiente para compor, né, essa melodia toda. Então, assim, o sofá ele seria uma nota musical e o conjunto seria a melodia toda. Então, a estética ela pode se guiar pela âncora, né, fica muito mais fácil com esse ponto de partida. E eu dei também o exemplo do sofá, né, que é uma peça grande, uma peça imponente, mas assim, você não precisa se limitar só a um sofá. Então, às vezes, você nem sabe qual que é o sofá, mas você viu um quadro que esse quadro te representou aí de várias formas. Então, assim, o processo ele pode vir de um quadro, ele pode vir de uma almofada, ele pode vir de um tapete. Então, se permita, né? Se permita, como eu falei, explorar as referências, aí você segue todo esse passo a passo, e aí, com certeza, né, no final de todo esse processo que você já iniciou, alguma coisa vai acabar surgindo que vai ser a sua âncora. A gente vai para a parte de como desenvolver o seu gosto, né? Que acho que essa aí é a maior cereja do bolo, a maior dúvida entre as pessoas. Gosto, ele não nasce pronto, né? Estilo não é um dom, né? Estilo é um repertório. Então, assim, quanto mais o seu cérebro for caçando referências, entendendo o que você gosta, unindo esse dossiê, né? Vamos chamar assim, de estilos, de gostos, de coisas que fazem sentido para você, mais o seu cérebro tem clareza daquilo que realmente faz sentido, daquilo que realmente enche o seu olhar, a sua alma, sabe? A construção do gosto, ela é um processo ativo. Então, quanto mais você vê, mais você refina o seu olhar. E isso é aí uma grande sacada para todo esse processo. E, gente, a regra é clara. Pine tudo que você puder, né? Eu gosto de usar essa palavra pinar, porque eu uso muito Pinterest. Eu acho que é uma das ferramentas, assim, que mais eu amo, né, tanto fazer o processo com os clientes do Pinterest, porque a gente faz uma pasta unidos, né, tanto eu quanto o cliente. Então, tudo aquilo que eu vou achando que faz sentido pro cliente, pro projeto, eu salvo, eu pino nessa pasta. E tudo que o cliente, né, vê que enche a alma dele, enche os olhos dele, ele vai pinando. E independente se tiver 1000 referências na pasta, eu sempre falo pros clientes, gente, não tenha vergonha de salvar tudo que você quiser. Então, assim, viu um banheiro inteiro vermelho? Salva. Se aquilo te tocou, salva. Se aquilo fez sentido pra você, salva. Então, assim, o importante é sair salvando, atirando pra tudo quanto é lado, mesmo, sem medo de ser feliz, porque não importa, sabe, essa questão do, eu gosto só do estilo clássico, eu gosto só do estilo industrial. Isso não existe, gente, porque os gostos, eles se mesclam.
Então, às vezes tem uma coisa, né, que a gente considera boho, por exemplo, que faz sentido pra você, mas o seu olhar se toca muito mais pelo estilo industrial. Só que essas coisas, elas podem se unir, elas podem se mesclar. Então, independente se você tá lá navegando no Pinterest, você vê um estilo muito diferente um do outro, mas que ambos estão te tocando de alguma forma, estão chamando a sua atenção de alguma forma, salva, gente. Salva tudo que você puder nessa grande pasta, nesse grande dossiê, que depois você vai ver que vai fazer todo sentido isso que eu tô falando. No meu processo, né, com os clientes, eu não quero entender só o estilo do cliente, eu quero entender a alma daquele cliente, né? O que faz aquele cliente vibrar, o que faz, né, as coisas ressoarem com a personalidade daquele cliente. Porque isso, gente, acaba sendo uma coisa... como que eu posso dizer? Uma sensação, inclusive, de... o nosso cérebro, ele vai se familiarizando com coisas e essas coisas vão fazendo muito sentido no conjunto, sabe? Então, às vezes, uma coisa que toca muito o cliente vai fazer todo sentido pra ele na casa dele, daqui pra frente, por exemplo, sabe? Depois que as referências, elas já foram salvas, você já criou um dossiê, é muito importante você prestar atenção nos padrões que vão se repetindo. Né? Isso também vai fazer aí todo o processo ficar muito mais claro. Quando você estiver salvando as imagens, observa, né? Então, assim, observa a paleta predominante, observa as texturas predominantes. Então, se são texturas naturais, se são texturas artificiais, se são... Então, assim, vai observando essa questão das texturas, isso é muito importante. Saturação de cores, observe também, que é importante. As formas também dos mobiliários, das decorações, se elas são mais orgânicas, se elas são mais retas. As sensações que você está percebendo ali ao longo das referências, então se te causa uma sensação de mais vibração, de mais calmaria, de mais paz, de mais bem-estar. Então tem que observar realmente tudo isso com detalhes. A composição também de volumes é muito importante, então se a composição ela tá mais cheia ou se a composição está mais vazia. Tipos de materiais também é importante prestar atenção. Se tem mais madeira, se tem mais MDF colorido, por exemplo, se os revestimentos estão com mais cor ou não, se é uma base mais neutra, por exemplo. Se nessas referências, né, que você pegou, se tem um padrão, uma maioria, em que os tons, né, em que os contrastes são maiores ou se são menores. E aí é tudo isso que acaba construindo o seu estilo, né? E não só o nome do estilo, não é uma limitação ao nome. A construção de um estilo, como eu falei, é um processo de observação, um processo de autoconhecimento. Então, tudo isso acaba, assim, esse processo vai emergir o seu estilo. Então, assim, você não vai sair do processo falando, eu gosto do clássico. Pode até ser que você seja uma pessoa, né, que é isso, eu gosto disso e pronto. Pra mim, todas as referências que eu salvei fazem sentido com o estilo clássico. Mas o que eu observo, né, através da minha experiência com os clientes, é que não é assim que funciona, né? Uma pessoa não gosta só de um estilo. São vários ali mesclados e é isso que dá alma à casa, né? Que dá personalidade à casa. Então aí, gente, depois de tudo isso, né, a gente vai acabar entrando aí na parte estética de fato, né? Então, definição de cores, da iluminação, dos itens principais de decoração, das tonalidades, das texturas, do tapete, dos quadros que vão compor todo esse ambiente, né? Mas sempre se fazendo aquela pergunta, isso está fazendo sentido, né? Com tudo aí que eu já analisei e também com as minhas restrições, com as minhas limitações. Até pareceu uma frase motivacional, mas assim, decorar não é ser perfeito, né? É ser verdadeiro consigo mesmo. Então, assim, o seu estilo, ele vai emergir quando você parar de querer colocar tudo num rótulo, né? Quando você decidir olhar pra si mesmo, para suas necessidades, para a necessidade da sua casa, das pessoas que moram com você, daquilo que te toca, né? Que te faz, que te dá alguma emoção, né? Porque muitas vezes, você, sei lá, vai num restaurante e aí você se emociona, né? Pelo menos eu, assim, em todo lugar que eu vou, eu consigo observar alguma coisa que me toca, que me emociona, que eu falo, nossa, que lugar lindo, que detalhe maravilhoso. Então, assim, vou até dar um exemplo. No próprio Rosewood, né? Eu já fui várias vezes lá, é um lugar incrível aqui em São Paulo, que eu acho, assim, a estética de lá maravilhosa. E toda vez que eu vou lá, assim, tem algum detalhe que me chama atenção, né? E a última vez que eu fui, um detalhe que me chamou muita atenção foi justamente eles colocarem mini obras de arte, né? Mini esculturas em caixinhas de acrílico nos pontos ali de atenção. Então, por exemplo, tem ali uma placa do banheiro feminino, por exemplo, né? Aí bem embaixo dessa placa, que já é linda, né? Já foi confeccionada justamente pro próprio Rosewood, eles colocam essa caixinha de acrílico com essas mini esculturas. Então, assim, isso me chamou muita atenção. Então, assim,
Por exemplo, eu poderia ter as minhas próprias esculturas, né, na minha casa, que aliás eu tenho, e emoldurar numa caixinha de acrílico e colocar elas num ambiente aí específico da minha casa. Então, assim, olha como isso é simbólico, né? Isso me tocou de alguma forma no ambiente que eu fui, e aí eu trouxe essa ideia pra dentro de casa, totalmente, né, reformulada, de acordo com as coisas que eu gosto, né? Então a escultura não precisa ser a mesma do Rosewood, né? Ela pode ser um objeto que faça sentido pra você, uma pequena estátua que você trouxe de alguma viagem, por exemplo. Então, assim, por isso que eu falo que treinar o olhar, estar atento, juntar informações, fazer o dossiê é uma das coisas mais importantes que tem no seu processo. E esse processo eu faço muito com os meus clientes, né? Eu sempre vou estimulando. Porque eu já peguei muitos clientes que travam muito na hora de juntar referências. Aí, por um outro lado, eu tenho clientes que lotam de referência, que é uma das coisas que eu mais amo. Eu falo, gente, quanto mais referências vocês salvarem, pra mim é melhor. Pra eu conseguir analisar toda essa base de dados pra fazer o projeto. Conclusões que a gente pode tirar, né, desse vídeo é que o limite, ele é um super aliado. O gosto, a personalidade, a construção, é repertório. A referência é uma ferramenta. Então, assim, olha quanta coisa valiosa, né, a gente tirou desse vídeo, né? Acredito que vocês tiraram desse vídeo. É justamente quando você faz o processo, quando você faz por etapas, essa clareza, ela vem muito maior, né? E assim, eu mesma tive que, pra conseguir fazer esse vídeo, eu tive que organizar todo esse processo. Porque pra mim é uma coisa tão natural, né, tão cotidiana, tão do dia a dia, que pra mim, como profissional, eu nem fico prestando tanta atenção no processo, justamente porque pra mim é uma coisa muito natural, né, muito trivial. Então eu consigo, a partir das referências dos clientes, traçar um plano de personalidade desse cliente na minha cabeça e usar os pontos de partida aí que eu tenho, obviamente, né, porque eu sou extremamente baseada pela limitação dos clientes. Então isso pra mim é fundamental em todo o processo, e pra você, com certeza, vai ser também, né, no seu processo. Isso tudo, gente, que eu tô falando não é nem só sobre decoração, né? Então, assim, se você, por exemplo, for fazer um processo de branding, por exemplo, para sua empresa, né, para definir a sua persona, por exemplo, eu fiz inclusive uma clínica, né, que a gente estudou muito bem essa parte de branding, de cores, que essa cliente já tinha me trazido, né, porque ela já tinha feito toda uma análise ali com o marketing, né, que ela contratou, com designers. Então eles criaram o logo dela, toda a parte de paletas, de cores, né, tudo. Então ela já me trouxe esse estudo, porque, claro, né, tem que ser feito também por um profissional especializado na área. E aí, a partir desse estudo, né, de todo esse branding, eu fui traçando mesmo as características, né, de como eu iria fazer o projeto do consultório dela. Então, tudo isso, ele é muito importante não só na decoração, mas para você definir, por exemplo, todo o seu branding para o seu negócio, por exemplo, que é fundamental, né? A gente sabe que quando um negócio ele tem o seu branding muito definido, isso acaba atraindo muito mais novos compradores, novos consumidores, porque chama muita atenção você ter um branding definido, né? Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Obviamente, vocês podem me deixar aí comentários para eu poder auxiliar melhor vocês. Também vou deixar o meu WhatsApp na descrição, caso você deseje fazer algum orçamento comigo, né? Seja de consultoria, de decoração, de reforma, para gerenciamento também de obras, obviamente, para projetos online ou presencial. Então eu vou deixar para você o link do meu WhatsApp na descrição. Não se esqueçam, gente, de deixar seu like, de fazer o seu comentário, de recomendar esse vídeo para outras pessoas, de se inscrever no canal, porque isso é um combustível para eu continuar criando conteúdos como esses para vocês. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo.